Olá e sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala é o VDRS e eu já queria começar esse vídeo agradecendo a todos que assistiram e as que se inscreveram no canal. É sério, eu não achava que alguém ia ver aqueles vídeos e ainda mais se inscrever. Então, obrigado a vocês que se deram o trabalho de se inscrever e comentar. Eu agradeço. E hoje eu tô aqui para continuar mais um capítulo que eu li de Berserk. O capítulo, no caso, é o Estigma. Eu acho que esse vídeo não vai ficar tão longo igual o outro, porque nesse capítulo não aconteceu muita fala, não aconteceu muitas coisas intrigantes, tipo igual aquele pássaro demoníaco, ou porque o Guts não gosta de ser tocado, o God Hand. Esse capítulo foi mais simples, no quesito informações da obra, foi mais batalha no caso, mas nesse capítulo teve um acontecimento bem que eu não esperava, e também tem um painel que eu achei lindo demais, eu acho que é o painel mais lindo até agora. Então vamos começar, sem muita enrolação. Novamente, eu agradeço quem assistiu os outros vídeos e se inscreveu e comentou. Obrigado de verdade. Eu não esperava que alguém fosse se dar o trabalho disso, mas sinceramente, obrigado. E hoje eu vou continuar aqui de onde parei. No caso, vocês lembram desse painel, desses painéis? Foi onde acabou a primeira parte, com essa arte absurdamente linda desses painéis, tipo, muito detalhado. Tipo, se mostrar para uma pessoa que não conhece, pode até confundir com uma foto. Então o capítulo começa agora com esse painel gigante do Dante. Eu já comecei Dante de novo. Meu Deus, não é Dante. Para! O Guts, nesse painel gigante dele matando vários demônios numa floresta, em algum lugar, após ele ter matado aquele homem cobra. Então, aqui já começa com os painéis bem diferentes e únicos nesse capítulo, com essa arte linda. E o melhor de tudo é que, olha só como o elfo fada, olha essa arte maravilhosa. Eu não sei como é técnica é essa, como é que se chama esse tipo de desenho, mas é isso, é muito lindo. Eu achei muito lindo esse traço. Pena que é só aqui, mas é assim que é bom, né? Se abusar muito aí não é mais tão especial. Mas eu achei lindo o elfo fada. Se você não sabe o nome dele é Punk, mas eu vou chamar de elfo fada, porque pra mim ele se chama elfo, mas pra mim é uma fada. Ele tava voando em cima de um passarinho, seguindo o Guts, até que ele encontra o Guts todo machucado daquela luta de agora há pouco que eu mostrei. Aí não tem muita coisa, é só o elfo fada enchendo o saco do Guts, falando que você tá muito machucado, esses machucados são horríveis. Novamente o elfo fada fazendo essas carinhas que eu adoro, eu acho muito engraçadinho. E o Guts cara fechada, como sempre. E como eu disse, nessa parte não tem muita coisa relevante, é só o elfo fada se perguntando o que aconteceu com você, ele ignorando, o Guts ignorando o elfo fada, dizendo que tá nem aí, falando que ele é fraco, que ele poderia esmagá-lo. Mas comecinho não é tão impactante igual foi o do capítulo anterior, Espadachim Negro. Que caso você não tenha visto, aconteceu isso aqui, ó. Isso aqui.
Caso você não tenha visto outro vídeo, eu mostro melhor isso. Esse capítulo começou mais de boa, só que se esse aqui começou de boa em relação ao primeiro, o final desse aqui eu não esperava. Aí tem aqui Guts. Aí tem aqui, igual eu falei, o elfo fada chamando Guts de Brucutu. Aí eu não sabia, eu não tinha lido isso, mas olha só, eu acertei. Ele é realmente um Brucutu e o elfo fada concorda comigo. Esse personagem é bem legal. Tô gostando dele, embora que ele seja aquele feito para ser mais irritante, eu tô gostando do elfo fada. Aí agora vem aqui um dos painéis, não, o painel mais lindo que eu achei de Berserk, tipo, do que eu já li. Esse por enquanto é o painel mais lindo que eu já vi agora, até agora. E tipo, já falando mais pra frente, por enquanto é o painel mais lindo, é esse aqui. Está focando aqui. Esse painel para mim é o mais lindo de todos, em todos esses painéis. Esse aqui para mim é o mais lindo. E por quê? Simples. Porque o Guts tá andando aqui sozinho, ninguém ao lado dele. O elfo fada tá distante. E ele tá sozinho aqui, ou seja, ninguém tá vendo ele. Digamos assim, ninguém em volta dele vendo ele. E o que ele faz? Ele tira basicamente aquela máscara que ele usa do Brucutu. Olha como é que eu perdi aqui. E sozinho ele basicamente revela como ele se sente através, olha isso, do rosto dele. Algumas páginas atrás ele tava com o rosto praticamente um monstro, sorrindo, enquanto ele brincava lá com o Homem-Cobra, torturando ele com aquele sorriso sádico. E aqui, sozinho, sem ninguém por perto. Aqui ele andando sozinho, sem ninguém por perto, usando o manto dele. Ele tem essa feição de um homem triste, uma feição nada a ver com ele sendo aquele monstro matando o Homem-Cobra. Nada a ver o rosto dele. Nem parece que é a mesma pessoa. Tipo, porque aqui ele tá sozinho, então eu acho que, ao meu ver, ele não precisa fazer aquela cara de monstro dele, já que aqui ele tá sozinho e ninguém vai ver ele como uma pessoa fraca, porque ele já falou que pessoas fracas não merecem viver, porque elas são fracas e não conseguem lutar para proteger a própria vida, então não merecem viver. E aqui que ele tá sozinho, aqui por enquanto ele tá sozinho na chuva, e ele demonstra uma expressão meio de fraqueza, ao meu ver. Então, para mim, esse aqui por enquanto é o melhor painel até agora. E essa história não acontece muita coisa. Ele encontra um senhor e a sua filha viajando numa carroça. Aí eles convidam o Guts a se juntar a eles nessa carroça porque tá chovendo. Aí ele falou, aí o senhor perguntou se ele quer uma carona, se o senhor é um padre. E o Guts fala que não, que ele prefere pro seu próprio bem, que ele revela que ele é perseguido por espíritos malignos. Aí o Guts fala que não quer ir por causa disso, mas o padre não dá muita bola. O elfozinho aparece aqui de novo. Esse personagem ele grudou no Guts, não quer. Aí ele aparece aqui. Essa é a filha desse padre. O elfozinho aparece fazendo as suas caras e bocas exageradas, que eu acho divertido por enquanto. E aqui o Guts nada a ver, né, comparado ao que ele tava. Deixa eu ver se eu encontro aqui alguma página para comparar.
Deixa eu ver se eu encontro alguma parte tipo aqui. Cadê? Deixa eu ver uma página que seja boa para comparar. Tipo, olha isso aqui. Olha como ele tá, olha a expressão dele, o jeito. Aí aqui ele nem parece que é praticamente a mesma pessoa, com a expressão mais cabisbaixa, mais triste, ao invés daquela violenta, sádica, monstruosa. Aí aqui, então, mostra que esses espíritos malignos que perseguem o Guts estão aqui, ó, numa árvore, vários observando ele, e ele nota. Mas, aí então, o padre insiste, convida ele, então ele aceita, mesmo hesitando, só que ele pensa, então tá, se acontecer alguma coisa com eles, não é da minha conta. Aí ele falou, se acontecer alguma coisa, não é da conta dele, porque ele falou que é perseguido por espíritos malignos. Mas aí ele aceitou a carona. Não tem muita coisa, só o elfozinho briga, só o elfozinho tirando com a cara dele, que o Guts encara ele, tipo, praticamente, o que você tá fazendo aqui, o inseto? Ele não gosta de chamar de inseto, o elfo. Aí ele fala, eu peguei essa carona antes de você, e não reclama não. Por enquanto esse é o melhor personagem depois do Guts, óbvio. É o elfo fada. Aí não tem muita coisa nesse capítulo. A menininha que é filha do padre, leva um vinho caseiro pro Guts. Ele bebe, o elfo fada ele fica babando. Ele fica babando, querendo beber. Meu Deus. Aí então o Guts aceita, ele bebe. A mulher pergunta, essa garotinha pergunta porque ele tá muito machucado, o que houve? E ele fala novamente, foram espíritos malignos. Aí ela pergunta, então era sério, não era só uma metáfora? E aí o padre fala, não assuste a minha filha. Aí o padre também pergunta, isso é uma espada? A espada torre, eu não sei se a espada do Guts tem um nome oficial, mas eu vou chamar de espada torre, porque é uma espada gigante. O elfozinho aqui bebe, fica bêbado, não acontece muita coisa. O Guts fala mais um pouco. Tipo, o padre pergunta se ele é um mercenário e ele fala mais ou menos. Não acha correto matar pessoas por dinheiro e todo pecado é castigado. Amanhã pode ser você. Aí o Guts fala que é por isso que ele não gosta de padres. Cadê aqui? E não acontece muita coisa nesse capítulo igual ao outro. É mais tranquilo, por enquanto. Mas eu converso mais um pouco. Aí o padre fala que tinha um filho que era um tipo de soldado. E morreu em batalha. 5 anos atrás. Ele morreu em batalha. Guts fala que o filho do padre que morreu em batalha morreu feliz, porque ele morreu fazendo o que queria. Se bem que quando morremos, tudo acaba. Não há mais nada depois disso. Guts fala aqui. Aí então ele pede licença, vai dormir. A garotinha coloca um cobertor, o Guts começa a adormecer, a garotinha coloca um cobertor em cima dele. Ele olha, aí ele acorda, ela fica envergonhada, toda fofinha, dizendo que é pra ele não se resfriar. Que fofinha.
Aí pronto. Aí ela fica aqui olhando o Guts, enquanto ele adormece, ainda um pouco corada. Aí tem o elfo fada aqui, fazendo as suas caras e bocas. Então o Guts adormece. E aí ele começa um pesadelo. Um pesadelo dele. Tipo, nele, entre duas paredes altíssimas, fugindo nu. Quem nunca sonhou que tá andando em algum lugar e do nada você tá nu? Pelo menos eu já. Aí eu fico, ué, eu tava de roupa até agora e agora sumiu, cadê? É um pesadelo do Guts fugindo. Tem muita marca dele, começa a sangrar. A sombra dele parece que é um demônio. A sombra dele praticamente parece que é de um demônio. Aí então me vem uma cena agoniante dele espetando o pé. Nossa, só de ver isso dói, porque me lembra quando eu pisei num prego uma vez. Fiquei umas 2 semanas mancando. E aí só de ver isso aqui dá uma agonia. Aí então, entre essas paredes altas, agora com o pé preso, uma voz diz: "Você não escapará", pro Guts. Então vem em direção a ele novamente aquele monstro, só que maior, aquele pássaro demoníaco, aquele feto de pássaro demoníaco, que eu não sei o que é isso, só sei que ele assombra o Guts pelo jeito. É um pássaro, um feto de pássaro demoníaco, agora gigante no pesadelo dele. Então ele acorda desesperado com um demônio grudado nele, que ele rapidamente mata com uma das suas faquinhas. Aí joga o bicho no lado do elfo fada que tava dormindo, sem saber de nada. Então aqui mostra que era um tipo de... é um demônio que induz pesadelos para se alimentar do medo da pessoa. Então não tem muita coisa. Aí o padre e a menina meio que ficam questionando ele, porque esses bichos, esses espíritos malignos, que não é só uma metáfora, é literal, persegue ele. Ele fala que é por causa da marca, que eles o seguem onde quer que ele vá. Então a marca começa a sangrar novamente, ou seja, os demônios que perseguem ele já estão perto, que a marca está sangrando. Aí ele sai da carroça e... nossa. Aí ele sai da carroça aqui para confrontar os demônios que estão perseguindo ele. Aí vem... tipo, o que eu não esperava. Calma aí, eu não vou mostrar ainda. Tipo, aqui o Guts sai para enfrentar os demônios que estão aparecendo. Aí ele fala pra menina e o pai dela, que é o padre, não saírem da carroça. E o que a menina faz? Ela sai da carroça, ele até grita. Ele até grita aqui. Tipo, ele grita: "Idiota, não saia da carroça". E ela fala: "Mas..." E antes que... aí ela fala "mas", e antes que possa dizer mais qualquer coisa, isso acontece. Só. Eu fiquei... mano, pelo jeito a morte vai ser a coisa mais frequente aqui, porque do nada tava mó bonitinha, uma cena mó bonitinha do Guts na carroça dela, colocando o cobertorzinho nele lá, sorrindo enquanto tava corada, antes dele ir pro pesadelo. Ou seja, uma hora tá uma cena bonitinha dela toda corada
cobrindo o Guts com cobertor e do nada. Aí depois, algumas páginas pra frente, isso acontece. Eu fiquei... Nossa! Aí, o que acontece? Um exército de esqueletos levanta, possuídos por aqueles demônios lá naquela árvore que eu mostrei. Aquela árvore cheia de bichos. Eles começam a reanimar os esqueletos, a controlar eles, para atacar o Guts. Aí praticamente aqui não tem muita coisa. É mais ele com a sua espada absurda, matando um monte de esqueleto. Tipo, o esqueleto não dá pra nada praticamente. É isso, ele quebra todos facinho. A vantagem dos esqueletos é o número, porque eles são super fracos. Aí fica assim mais algumas boas páginas dele matando, ele dando a sua espadada absurda nesses esqueletos. Então vai. Aqui é mais batalha, não tem muito o que comentar exatamente. É ele matando esse monte de esqueletos. Aí até que o elfozinho volta pra... Eu vou cobrir aqui antes de mostrar. Aí o elfozinho estava escondido na carroça, observando aquela batalha. Aí o elfozinho fala. Aí o elfozinho grita o Guts. Ele dá um grito e chama o Guts. Aí ele fala, não enche que eu tô ocupado. E aí, aí ele olha em direção à carroça. E aí o que mostra? A cabeça daquele padre. Cortaram a cabeça daquele padre. Os demônios cortaram a cabeça do padre. E agora? Mas, como se os demônios não já fossem ruins o suficiente, o que eles fazem? Eles não só mataram a garotinha, como possuíram o corpo dela. Os demônios possuíram o corpo da garotinha e fez ela matar o próprio pai. A garotinha foi morta, foi possuída e mata o próprio pai. Tem histórias que são muito lentas para algo acontecer. Tipo, para coisas impactantes acontecerem em Berserk. Já é o segundo capítulo e olha o que acontece. Olha o nível de crueldade logo no comecinho da história. Mataram a garotinha, possuíram e fizeram ela matar o próprio pai. Juro que eu não esperava por isso. E pelo jeito o Guts também não, porque olha como ele fica. Ele realmente fica incrédulo. Agora antes de mostrar mais alguma coisa, o Guts, ele praticamente ignora todos aqueles esqueletos. Tipo, ele ignora. Finge que eles nem tá lá e começa a olhar pra encarar a garotinha. Aí vem um... Pô, não é nem painel praticamente, é só uma imagem. Porque ele olha pra garotinha agora possuída e... praticamente tudo que ele vê era ela enquanto ainda tá viva. Olha, essa imagem não tem nada em volta. Ou seja, não é nem o painel, é só ele enxergando ela quando estava viva alguns minutos atrás. Aí ele enxerga ela assim. Nossa. Dá pra ver que ele fica surpreso. Olha a expressão dele. Ele não esperava por aquilo. Até agora ele estava praticamente se divertindo, matando todos esses esqueletos. Pode dizer que ele meio que fica sem reação. Tipo, ela vai se aproximando dele com a espada. Ela vai se aproximando dele com a espada e ele praticamente fica sem reação com aquilo. E ela aí perfura aqui nele, o abdômen nele. Lembrando que a garotinha foi morta e ela tá possuída. O Guts, ele fica sem reação e ela aproveita essa oportunidade e ataca ele.
Tipo, a imagem é tão... Esse momento é tão... Nossa, que não tem nada no fundo. Não tem fundo, praticamente. Não tem nada. É só os personagens. Tipo, pra mim, isso aqui significa que... Esses quadros em branco, todo em branco assim, sem nada... Ao meu ver é que o Guts ficou com a mente em branco nessa situação. Que ele... Realmente, eu acho que ele não esperava que fossem possuir a garotinha. Tipo, olha isso, não tem nada desenhado, é só o branco. E aqui, após ela atacar ele corta ela. Ele corta o corpo dela no meio, o sangue voa. E ele vira o rosto ainda. Ou seja, alguns quadros atrás ele estava matando todos os esqueletos praticamente com um sorriso no rosto. É aqui, como se a mente dele tivesse em branco. E é por isso que eu acho, é o meu ver, que a mente dele nesse momento está em branco. Por isso que não tem nada desenhado aqui. Não se representa que a mente dele está em branco. Que ele ainda meio que está processando isso que aconteceu com a garotinha. Ele acorda olhando para o lado. Tipo, ele corta o corpo dela, mas ele não olha. Isso me surpreendeu. Aí depois os esqueletos eles lembram de voltar ao ataque. Aí eles voltam, os esqueletos possuídos. Aí o Guts começa a matar eles todos. Aqui não tem muita coisa relevante, ao meu ver. A não ser que o Guts começa a vomitar. Ou seja, eu acho que pegou em um ponto fatal aquela espadada que a garotinha deu nele. Aí ele começa a vomitar. Aí ele meio que fica... os esqueletos ganham uma vantagem, uma pequena vantagem. Por causa daquele ataque da garotinha. Que tá fazendo o Guts vomitar. Porque até agora ele tava matando todos os esqueletos com a espada torre sem nenhuma dificuldade. Aí depois a garotinha acertar ele começou a vomitar e aí ele começou a entrar em uma desvantagem. Porque outros ataques acertaram ele. Aí vem esse painel que eu também achei lindo. Não tão lindo igual aquele tipo dele com o capuz lá. E aquela expressão mais triste, ao meu ver. Aí não vai. Aí tem esse painel gigante dele voltando a ser praticamente um monstro também. Enquanto os exércitos dos esqueletos vão atrás dele. Aí nisso não tem muito mais. Então não tem mais muita coisa. Ele luta até cansar e matando todos os esqueletos. Não tem muita mais coisa. Aí ele fica meio pensativo. Aí ele olha novamente pro corpo da garotinha. Isso realmente mexeu com ele. Aí o elfo fada fala que não foi culpa dele. O Guts, depois de mais um tempinho em silêncio, ele começa a rir que nem um maluco. Tipo, olha aqui, ele basicamente rindo como um maluco. Aí ele meio que cobrindo a boca assim, tá ligado? Aí ele fala, sim, você tem toda a razão. Tipo, pra mim isso aqui que ele tá fazendo é um sorriso super forçado. Aí ele fala, quem não sabe defender a própria vida não tem o direito de tê-la. Aí ele volta a fazer a sua expressão totalmente oposta daquele painel lindo que eu falei lá no comecinho. Tipo, pra ele os fracos são que nem formigas. Aí não acontece muita coisa. Mas pra mim, ele tá fingindo. Tipo, ela morreu porque ela era fraca. Ela e o pai dela morreram porque eram fracos. Pra mim, ele só tá fingindo. Porque com aqueles painéis em branco, eu acho que aquilo realmente mexeu com ele. A garotinha ser morta. E ser possuída logo em seguida. Mas aqui ele tá meio que fingindo que não tá nem aí. Foi só mais um acaso, mas ao meu ver não foi.
Então começa uma voz vinda sei lá de onde a falar com o Guts, tipo, provocar ele. Começa a provocar ele falando várias coisas. Aí ele meio que dá uma surtada, fala, ele grita, cala a boca, e aí ele atira com o seu canhão pra cima, com o seu braço de canhão pra cima. Ele meio que olha surpreso, eu não sei porquê, não deixa muito claro. Aí não acontece mais nada. Só ele praticamente indo embora. Só ele virando as costas e indo embora. Todos os... Aí o elfo fada olha para todos aquele esqueleto, aquela situação. Aí ele fala. Aí o elfo fada fala: este é o mundo do Guts. Aí ele olha sério dessa vez. Aí assim acaba com o Guts, igual no capítulo anterior, com o Guts indo pra algum lugar após uma batalha difícil. E aqui acaba o capítulo. O estigma. E novamente aqui é inevitável eu não ver. A gente já começa com uma arte linda novamente, com aquela arte ultra detalhada. Nem vou me aprofundar nisso agora, que isso aqui é o próximo capítulo. Então, esse foi o capítulo Estigma. Não aconteceu muita coisa, só uns esqueletinhos. No que realmente me pegou nesse capítulo foi aquele painel lindo. Esse painel lindo, que ao meu ver o Guts tá meio que... A expressão dele é meio que vulnerável, meio de fraqueza. E ele fala que gente fraca não merece viver. E aqui, pra mim, ele tá triste, abatido, uma expressão fraca, frágil. Eu acho que é a melhor palavra que se encaixa melhor para esse quadro, ele com a expressão frágil, que para ele seria fraca. Para mim até agora é o painel mais lindo. Isso aqui para mim foi o melhor painel até agora. E a situação da garotinha sendo morta e possuída. Aí a garotinha sendo morta e possuída, que ele, para mim, ele ficou com a mente em branco depois. Para mim, ter esse painel em branco significa que, para mim, ele ficou com a mente em branco com o que aconteceu. E é isso. Não tem mais nada relevante, exatamente. Só aquele pássaro feto. Aquele feto de pássaro demoníaco assombra ele. E agora, no próximo capítulo será O Anjo da Guarda da Ambição, parte 1. Eu vou mostrar, só vou mostrar isso aqui, que eu achei a arte linda. E é isso. Esse vídeo foi menor, porque não tinha muita coisa para falar exatamente, muita coisa relevante nesse capítulo. Foi mais simples do que o primeiro, na minha opinião. O primeiro tinha mais coisas que me intrigaram, como a aparição do feto, um demoníaco, as God Hand, o que é God Hand, e o Guts não querer ser tocado. Esse aqui foi só a garotinha, praticamente, que foi o destaque desse capítulo. E agora eu continuo no próximo. O próximo vídeo será lendo o último capítulo do volume 1 de Berserk. Então, novamente, se alguém assistiu isso até aqui, obrigado de verdade por sua atenção. Obrigado aos inscritos e aos que comentaram. É sério, eu não esperava por isso, mas eu agradeço demais. Então, nos vemos no próximo vídeo.
de Berserk, comentando o último capítulo do volume 1. E se você caiu nesse vídeo por acaso e não viu os anteriores, ou no caso só a parte 1 mesmo, eu peço que veja, dê uma atenção. Obrigado e até a próxima no Lendo Berserk.